Quais são suas preferências? Para que time você torce? Que estilo de roupa você usa? Você se classifica dentro de algum estilo? Dentro de alguma tribo, talvez? De algum modelo? Que tipo de música você ouve? Que tipo de programa de TV você assiste? Que tipo de passatempo você tem? Quais são as suas preferências? Já imaginou se alguém falasse para você torcer não apenas para o seu time, mas para o outro time também? Para você pedir que Deus abençoe o outro time, para que tudo vá bem com ele? Você vai falar, não, eu tenho um time do coração, eu torço para o meu time, jamais trairia meu time. Afinal de contas, essas preferências foram construídas dentro de nós, elas têm uma história, têm uma razão de ser. Temos preferências políticas, gostamos de uma filosofia política, Hoje no Brasil falamos bastante aí de direita, de esquerda e de centro, o centrão. E será que é possível que eu tenha uma preferência, mas peça para Deus para que Ele abençoe as pessoas que têm outra preferência? Será que é possível um clima de tanta paz assim? Ou será que eu só peço a Deus pelos meus? Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Nós estamos lendo a Bíblia 365 e hoje lemos aqui a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E o apóstolo Paulo destrói as nossas preferências no início desse capítulo, quando ele fala assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões em ações de graças. Então, pedido por pessoas, orações, intercessões. Uma intercessão é um pedido contínuo e desesperado, um pedido veemente, intercede, não para. E quando as coisas boas acontecem para essas pessoas, você faz gratidão, ações de graça, em favor de todos. Não é em favor do seu time, do seu grupo político, da sua empresa, do seu trabalho, nada. É em favor de todos. Em favor dos reis e todos que exercem autoridade. Agora lembra um pouco do que você já ouviu sobre o apóstolo Paulo, sobre a igreja da época do apóstolo Paulo, sobre como essa igreja é perseguida, como os apóstolos são presos, são torturados, são mortos, assassinados justamente por esse Estado, por esses reis, por essas pessoas que exercem autoridade. Autoridade, no caso de Paulo, dos judeus no Sinédrio, do governo de Roma. E o apóstolo Paulo está falando, orem por eles, intercedam por eles. Quando as coisas forem bem, agradeçam por eles. Quero que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graça, não em favor daqueles que você tem preferência, mas em favor de todos, dos reis e de todos que exercem autoridade. Por que isso? Para que tenhamos uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Você que pede a bênção de Deus sobre a vida dos outros, sobre a vida de todos, não apenas dos da sua preferência. Você terá uma vida pacífica, tranquila. Você que está pedindo para que Deus abençoe uma pessoa será pacífico e tranquilo, jamais agressivo diante dela. Se você tem raiva de alguém, ore por essa pessoa que você vai aprender a amá-la. Quando você vê-la, você terá uma reação pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Então, ore, interceda e agradeça por todos. Jesus Cristo nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem. E o apóstolo Paulo está falando, orem por todos, intercedam, agradeçam. Jogue fora a sua listinha de preferências. O governo pode não ser o que você torcia, mas ore por ele. O governo pode ser o que você torcia.
ore por ele, interceda por ele. Nós temos a responsabilidade. Isso é bom. Olha o versículo 3. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, porque o desejo de Deus nosso Salvador é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. E a verdade que Paulo diz é simples. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Só tem um Deus e só tem um mediador. Simples assim. E esse mediador é Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. O apóstolo Paulo fala que esta é a mensagem que ele carrega, esta é a mensagem que ele foi chamado para pregar, é isto que ele ensina. E se nós entendermos isso, que só há um Deus, que só há um mediador, portanto que somos filhos todos do mesmo Deus, que somos todos irmãos, devemos orar uns pelos outros, devemos orar para que Deus nos dê, como ele disse aqui, uma vida pacífica e tranquila, uma vida marcada, final do versículo 2, eu estou lendo aqui de novo, pela devoção e pela dignidade. Que Deus me ajude e que Deus te ajude a ter essa vida marcada pela devoção, marcada pela dignidade. Ele diz também no versículo 8 que se nós vivermos essa vida, nós oraremos com mãos santas levantadas. A ideia de mãos santas é com pureza, livre de controvérsias. Que Deus nos afaste das controvérsias, das brigas, das iras, das divisões, e as nossas preferências causam divisões. Às vezes as divisões são tão fortes que impedem que irmãos convivam, por causa das suas preferências, por causa das discussões que as nossas preferências geram. Que Deus nos ajude a intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, a apresentarmos a Deus um coração puro, orando com mãos santas, não mãos marcadas pelo pecado. Desenvolver o que nós vimos aqui no versículo 2, uma vida pacífica, tranquila, marcada pela devoção e pela dignidade. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você. Agradeço a você por participar aqui comigo, por me acompanhar na leitura da Bíblia, que nós possamos ler a Bíblia toda juntos e que Deus nos dê a graça de irmos meditando aí dia a dia em um dos textos que lemos através desse vídeo aqui. Muito obrigado por participar, por me acompanhar. Deixa um like no vídeo antes de ir embora, verifica se está inscrito no canal e volta amanhã, porque se Deus quiser, todo dia teremos aqui um vídeo comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365. Então, até amanhã. Deus te guarde.